Pessoal, bom dia. Vamos esperar todo mundo sentar aí, nós não estamos com pressa, né? Eu sou a única coisa que separa vocês do almoço. Então eu vou tentar ser o mais rápido possível para a gente poder continuar o nosso dia a dia cheio de palestras aqui. Cheio de conteúdo legal. Quem aqui já foi lá na Expo? Vocês podem responder quando eu perguntar, sim. Quem já foi na Expo, viu lá alguma coisa legal? Quem assistiu a palestra anterior? Legal, palestra da Sankia. Muito bom. A Sankia é lá de Uberlândia, eu sou de Uberlândia também. Os uberlandenses estão dominando o mundo. Depois dos chineses. Bom, tem muita gente se movimentando ainda, enquanto isso eu vou me apresentar. Meu nome é Roberto Celestino. Eu trabalho na IBM já faz um tempinho e sempre estou trabalhando com inteligência artificial. E a gente vai falar sobre inteligência artificial. Bastante gente. Todo mundo pode sentar. Tem 2 lugares aqui na frente, quem estiver procurando. Tem 5 lugares aqui na frente. Muito bem. Vou começar aqui, depois se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu vou estar aqui no final da palestra. Se alguém quiser me procurar depois, me manda uma mensagem lá no LinkedIn. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal do fundo me escuta bem, pessoal daqui está todo tranquilo. Tirando uma fotinha. Não vai dar certo, né? Então vamos lá. De fato, nós estamos vivendo numa sociedade completamente diferente do que a gente viveu nos últimos anos. A gente está vivendo numa realidade completamente digital. Quem aqui tem um smartphone? Quem aqui fica com a mão levantada? Quem tem 2 smartphones ou mais? Quem aqui já utilizou o smartphone hoje? Então, nós estamos vivendo num mundo completamente digital. Quem aqui acompanha notícias pelo smartphone? Quem aqui já mandou foto do evento para alguém? Então, a gente está vivendo num mundo que ele já se tornou um mundo digital. Apesar de a gente estar aqui tendo uma experiência presencial, o mundo acontece também no meio digital. E nós estamos, olha o tanto de gente que tem aqui, tirando foto, mandando áudio para a família, postando lá nas mídias sociais, a gente está gerando dado para caramba. E não só isso, esse meio digital proporcionou mudanças significativas em todo o meio em que a gente vive, tanto no meio corporativo quanto no nosso meio pessoal. E devido a esse grande volume, devido a esse mundo digital, nós estamos gerando muito dados. Nós estamos gerando dados pra caramba. Então, a todo momento que alguém tira uma foto aqui, isso é um dado que é gerado. Pra vocês terem uma ideia, são gerados cerca de 2,5 quintilhões de bytes todos os dias. Quintilhões são 11 zeros. É muito dado. Não só isso, esses dados estão crescendo de uma forma exponencial. Se a gente for pegar todos os dados que foram gerados até hoje, 90% foram gerados nos últimos 2 anos. Então, não só tem um volume de dados gigantesco, mas ele está crescendo de uma forma exponencial. E existe um fator importante. A gente estava, antigamente, acostumado a gerar dados estruturados. O que é um dado estruturado? Aquele dado que está lá na sua planilha Excel. E, cada vez mais, nós estamos gerando outros tipos de dados. Dados que são não estruturados. Como, por exemplo, um post de uma mídia social, um tweet, uma foto do Instagram, um textão lá do Facebook, artigos científicos. Então, a gente está gerando muito dado. E o que acontece? Esse volume de dados está crescendo de uma forma exponencial e não necessariamente a gente consegue acompanhar isso. Por quê? Nós somos seres humanos. Quem aqui é ser humano? Levanta a mão. Não, todo mundo, pelo menos. Então, nós somos seres humanos e nós temos limitações fisiológicas. Então, nós não conseguimos necessariamente acompanhar todo o volume de dados que está sendo gerado. Imagina um médico, o volume de dados que ele tem que ler para poder se acompanhar com o que está acontecendo na medicina. Um advogado, que também tem que ficar acompanhando com tudo que está acontecendo. Alguém que formou em Direito? Quantos livros você teve que ler na sua graduação? Vários, né? E quantos você teve que ler de novo porque atualizaram? A maioria. Então, o que acontece? Você não só tem um volume de dados gigantesco, mas como ele está atualizando numa velocidade que a gente não consegue acompanhar, quem é que usou Barça?
Quem usa o Barça? Agora, procurar informações no Google é muito mais rápido, né? Então, isso está tornando isso um processo muito mais rápido do que a gente imaginava. E o que acontece? Não necessariamente a gente consegue acompanhar isso. E o que a gente utiliza? A gente utiliza inteligência artificial para nos ajudar a acompanhar essa velocidade gigantesca que a gente tem de geração de dados, para que a gente consiga aproveitar esses dados e fazer negócios mais eficientes e trazer benefícios para o nosso dia a dia e melhorar o nosso dia, tanto no meio corporativo quanto no meio pessoal. Beleza? Inteligência artificial. Inteligência artificial é o ato ou a capacidade de imitar a inteligência humana. Inteligência artificial já existe há bastante tempo. Em meados dos anos 50, o pai da computação, chamado Alan Turing, ele escreveu um artigo questionando a comunidade científica se as máquinas podiam pensar. E pensar é uma capacidade humana. E cada vez mais nós estamos investindo em tecnologia para que a gente possa pegar uma capacidade que é humana e para que a máquina possa fazer isso. Quais são essas competências? O ato de falar, de ouvir, de pensar, de raciocinar e o ato de aprender. E quando a gente fala de aprendizado, a gente está falando da forma como nós estamos absorvendo conteúdo. Todo mundo está aqui, está ouvindo o que eu estou falando e vai absorver esse conteúdo e vai levar esse conteúdo para algum lugar. Seja simplesmente para um aprendizado próprio, seja para aplicar dentro da sua empresa ou dentro do seu negócio. E a inteligência artificial é um guarda-chuva enorme de conceitos e tecnologias, mas que no final do dia tem dois grandes objetivos. Ou ela vai me ajudar a automatizar um processo que eu tenho dentro da minha empresa, ou eu vou utilizar essa inteligência artificial para auxiliar os seres humanos, nós que estamos aqui nessa sala, a tomar decisões de uma forma mais assertiva, mais rápida, mais eficiente. Então, a inteligência artificial, na prática, dentro do meio corporativo, dentro do que nós estamos aqui buscando, ela vem para facilitar esse tipo de interação. Da mesma forma que a gente faz no nosso meio pessoal. Quem aqui já usou a Siri, ou a Amazon, ou o Google, para pedir alguma coisa? Eu adoro pedir para a Siri cantar um beatbox. Quem tem a oportunidade, faça isso, que é muito divertido. Então, esses assistentes virtuais que a gente tem no nosso próprio celular nos auxiliam com algumas atividades do nosso dia a dia. Só que o que a gente tem que fazer agora? Pegar isso e aplicar isso dentro do meio corporativo, dentro das empresas, para poder alavancar negócios ou até mesmo criar novos negócios. E quais são as áreas em que a gente pode aplicar isso? Eu poderia utilizar a inteligência artificial numa área de vendas, por exemplo, me auxiliando a identificar churn, identificar potenciais clientes que possam sair da minha base, identificar qual seria a melhor oferta para o meu cliente, dependendo do meio em que ele convive. Dentro do contexto de marketing, eu poder personalizar não só o conteúdo, mas a oferta, o tipo de relacionamento que eu vou ter com esse cliente. No contexto de medicina, eu auxiliar o médico a fazer um diagnóstico mais assertivo, ou recomendar um tratamento que faça mais sentido para aquele indivíduo especificamente e não necessariamente adotar um processo ou um tratamento que seja genérico. Isso vai me trazer mais eficiência, eu vou resolver o problema mais rápido e, obviamente, meu cliente vai sair mais satisfeito desse processo. Eu poderia utilizar isso num contexto de supply chain, auxiliando nas tomadas de decisão de manutenção, por exemplo, num contexto complexo de supply chain, em que se eu ficar um dia parado, eu acabo detonando toda a minha operação. Utilizar processos para predizer quando eu devo fazer o melhor momento de manutenção vai me ajudar a ter uma melhor eficiência dentro da minha cadeia de supply chain. Assim como essas áreas, existem várias outras áreas em que a gente pode utilizar a inteligência artificial. No RH, para recomendar a melhor trilha de aprendizado para um determinado funcionário, ou para me auxiliar no processo de recrutamento de pessoas, identificando a melhor pessoa para a melhor vaga. Ou eu poderia utilizar ainda em processos de atendimento, em que eu consigo automatizar boa parte desses meus atendimentos utilizando inteligência artificial, permitindo que os meus funcionários possam realizar atendimentos mais complexos e eu consiga melhorar a experiência do meu cliente e entregar a resposta de uma forma muito mais rápida. Tudo bem? Quem não estiver entendendo, levanta a mão. A inteligência artificial já é uma realidade. Não existe empresa que não esteja falando em aplicar ou já esteja aplicando inteligência artificial. Aqui tem alguns dados de pesquisas que foram feitas com CIOs, em que eles buscam, de alguma forma, aplicar a inteligência artificial. E a gente vai ver que inteligência artificial não é simplesmente eu pegar um computador inteligente e conectar na minha empresa e tudo vai estar pronto. Inteligência artificial não é mágica. Inteligência artificial é um processo, é uma aprendizagem e é uma jornada. E, em geral, as empresas tendem a começar com um projeto que é pequeno, agregando valor e, a partir disso, ir adotando a inteligência artificial em todas as etapas da empresa. A própria IBM faz isso. A IBM começou
o Watson começou dentro da nossa unidade de pesquisa, isso em meados de 2005, e desde então a inteligência artificial Watson tem agregado e tem feito parte de várias áreas dentro da IBM, começando como um produto separado e cada vez mais fazendo parte das soluções que a IBM oferece e também utilizando dentro da própria IBM. Hoje o nosso RH já utiliza a inteligência artificial tanto para recrutamento quanto para recomendação de conteúdo para os próprios funcionários dentro de trilhas de aprendizados. Tudo bem até aí? Muito bom. Agora vamos falar de clientes. Tem o Thiago aqui da Sky. Levanta a mão aí. Tem mais alguém da Sky aqui? Não. Sky, o cliente da IBM, eles criaram um assistente virtual K. Mas não é simplesmente assistente virtual. A Sky tem o objetivo de transformar a relação que as pessoas têm com o aparelho que eles têm dentro de casa. Não é simplesmente, quando a gente fala até mesmo de inovação ou adotar a inteligência artificial, não é simplesmente eu pegar a inteligência artificial e agregar ela dentro da minha solução. Existe todo um contexto, a experiência em que o meu cliente vai ter e ele vai utilizar a inteligência artificial para isso. Então, com o aplicativo da Sky hoje, todo mundo pode baixar o aplicativo Minha Sky, e eu não ganho nada por isso, né, Thiago? Não ganho nada por isso, mas todo mundo pode baixar o aplicativo do Minha Sky, você pode conversar com a K. Não só ela vai te responder, você pode pedir para ela contar uma piada para você, alguma coisa que seja interessante, mas o mais importante, ela pode recomendar algum conteúdo que você esteja buscando. Por exemplo, eu quero assistir um filme de comédia, ou eu quero assistir aquela série que tem o Vin Diesel. Então, o objetivo é entregar uma experiência diferenciada para o seu cliente, em um momento em que ele esteja buscando uma resposta muito rápida. Quem é que demora muito tempo buscando o vídeo lá no Netflix para assistir? Às vezes eu gasto mais tempo procurando conteúdo do que assistindo conteúdo mesmo. Não sei quem passa por isso. Então, assim, a ideia é facilitar essa experiência e melhorar essa experiência cada vez mais. Não só a K, existem várias outras coisas que fazem parte do aplicativo que melhoram a sua experiência para você poder assistir um conteúdo utilizando a Sky. Beleza? Muito bem. Eu não só posso ter a utilização da inteligência artificial voltada para o meu cliente final, mas eu também posso utilizar a inteligência artificial no meu back-office, então, por trás da minha empresa, o que acontece por debaixo do capô. Eu trouxe aqui alguns exemplos disso. O primeiro deles está relacionado com a interpretação de conteúdos textuais, em que você tem textos mesmo, e o meu objetivo é extrair uma informação de um texto e traduzir essa informação para poder gerar insights depois. É o caso do Urbano Vitalino, que é um escritório de advocacia, e esse escritório de advocacia gastava uma energia muito grande em pegando documentos, contratos e processos, e, entre aspas, estruturando essa informação para colocar essa informação em um outro sistema. E hoje eles conseguem fazer isso de uma forma automatizada. O que acontece? Eu estou pegando um processo que é um processo humano, em que a pessoa tem que ler um determinado conteúdo e inserir essa informação em algum outro sistema. E esse processo nem sempre é simples. Por quê? Nem todo documento tem o mesmo padrão. E eu estou utilizando a inteligência artificial para interpretar essas informações para facilitar o meu dia a dia, permitindo que os profissionais gastem mais tempo analisando aquelas informações do que fazendo esse trabalho que é um pouco manual. Outro exemplo semelhante a esse. A Beneficência Portuguesa utiliza esse mesmo conceito para a classificação de CID. CID significa Cadastro Internacional de Doenças. Então, existe lá o prontuário médico, e dentro desse prontuário médico, dependendo do diagnóstico que foi feito pelo médico, tem um cadastro de uma CID, que é um número lá, que é internacionalmente conhecido, que tem várias influências no processo a posteriori. O que acontece? Esse processo ele é muito manual, e depende do que o médico lembra, porque você não tem uma CID ou 10 CIDs, você tem milhares de CIDs, e nem sempre o médico lembra de todas as CIDs para cada um dos diagnósticos. E o que acontecia? Ele fazia uma determinada classificação e depois isso tinha que passar por uma revisão de outras pessoas. Hoje esse processo ele é feito de uma forma automatizada, utilizando a inteligência artificial para interpretar esse conteúdo e fazer essa classificação automaticamente. E a gente conseguiu ver dentro desse processo que a taxa de assertividade era ainda maior do que o formato anterior que eles faziam, que eram 2 pessoas fazendo revisões dentro desse conteúdo. Uma outra utilização disso é uma parceria da Systax com o Busca Legal. Busca Legal é um sistema, um site online que você pode acessar, pagar pelo acesso a esse conteúdo, em que ele vai te auxiliar no processo de descobertas de qual é a tributação para determinado produto ou serviço que você tenha. Então, o que acontece? Às vezes você tem um sistema
que vende produtos online, por exemplo, o e-commerce, você tem que saber de onde esse produto vai, de onde ele vai sair, para onde ele vai, e não necessariamente você sabe qual que é a tributação para isso. Em geral, um processo desse, você demoraria algumas horas para identificar a tributação correta desse produto. Utilizando inteligência artificial, eles conseguem dar essa resposta para o usuário em questão de segundos. E isso traz uma agilidade gigantesca para o trabalho que esses profissionais realizam. Outro caso, que também está relacionado com entrega de conteúdo, é uma plataforma criada pela Sampo. A Sampo transforma completamente a forma como eles entregam conteúdo, deixando de entregar. Eles ainda entregam no meio físico, mas eles passam a entregar também uma nova plataforma que se chama Lite, em que essa plataforma eles estão preocupados com os micromomentos. O que é um micromomento? O momento em que você está saindo da sua casa e indo para o seu trabalho. Às vezes você tem 5 minutos, às vezes você tem 10 minutos. No caso de São Paulo, às vezes você tem 1h30 ou 2 horas, né? Só em São Paulo que acontece isso. Ou 3 horas, dependendo da situação. Então, utilizar esses momentos para que você possa aprender. Então, o Lite é uma plataforma que você paga ali o valor mensalmente e você vai assistindo a esses conteúdos ou lendo esses conteúdos conforme a sua necessidade. E o bacana aqui também desse caso é que eles criaram 2 outras coisas que diferenciam de simplesmente um processo de consumir conteúdo. A primeira delas é, o conteúdo que é oferecido para você, ele é personalizado com base nas características de personalidade que você tem. Então, antes de você poder acessar esse conteúdo, você vai escrever um conteúdo, uma redação, ele vai analisar esse conteúdo, identificar características de personalidade utilizando inteligência artificial e utilizando uma metodologia chamada Big Five, e ele vai recomendar as trilhas de conteúdo com base na sua personalidade. E não só isso, se você tem alguma dúvida de algum conteúdo, hoje você pode acessar um tutor virtual, que ele é baseado em inteligência artificial, e ele pode responder dúvidas sobre um tema que você tem muito mais rápido do que simplesmente abrir um chamado ou ter que marcar um horário com o professor para poder discutir sobre isso. Faz sentido? Muito bem. Além disso, a Ticket, que é uma empresa da Edenred, criou um sistema de atendimento utilizando inteligência artificial, utilizando o Watson, para oferecer para os clientes dos seus clientes um formato mais rápido de acessar o conteúdo e responder suas dúvidas. Então, é um processo B2B2C, né? E que, na verdade, você tem que responder a dúvida do cliente do seu cliente de uma maneira muito mais rápida, da forma como ele espera, e nem sempre você tem tempo disponível para poder esperar resolver esse determinado problema. Então, hoje, essa solução, a EVA, que se chama Edenred Virtual Assistant, ela faz parte tanto do aplicativo quanto do site para os clientes, dos clientes da Ticketlog, e o objetivo é melhorar o tempo de atendimento e a experiência dos usuários em ter acesso às respostas. E o bacana é que, dentro desse contexto, eles ainda podem personalizar as respostas com base no cliente deles. Então, se eu tenho um cliente A e os clientes do cliente A vão acessar essa plataforma, eu posso personalizar esse conteúdo com base nas características do cliente A. Beleza? Então, isso é feito hoje, não sei quem é cliente da Ticketlog aí, pode acessar o aplicativo e pode tirar dúvidas utilizando a EVA, que é a assistente virtual da Ticketlog hoje. De forma semelhante a trazer essa melhor experiência para essas pessoas, eu trago o exemplo aqui da Volkswagen. Alguém já ouviu falar do manual cognitivo? Manual cognitivo. Manual cognitivo é uma iniciativa da Volkswagen, dependendo de onde você mora, você pode falar Volkswagen. Se você mora no sul, você fala Volkswagen. E eles queriam melhorar a experiência do motorista com o carro. O que acontece? Em geral, o que a gente faz? Se a gente tem alguma dúvida sobre o carro ou sobre alguma coisa que tem que fazer, geralmente a gente procura o manual. O primeiro desafio é, onde está o manual? Começa aí. Aí depois de que achou o manual, onde está a informação que você precisa dentro daquele manual? Que é um outro parto da montanha para você achar essa informação. E o que eles fizeram? Uma vez que todos nós aqui já temos smartphone nos nossos bolsos, eles permitiram que essa experiência seja feita a partir do seu smartphone. Então, existe um aplicativo hoje que se chama Meu Volkswagen, que você pode acessar esse aplicativo e você pode fazer perguntas que você teria que procurar no seu manual para poder responder isso e trazer isso de uma forma muito assertiva. Quem quiser acessar esse aplicativo é muito simples. Basta comprar um carro da Volkswagen. Os carros que fazem parte hoje fizeram principalmente o Virtus e a Tiguan, que foram os lançamentos da Volkswagen recentemente, mas eles estão cada vez mais levando isso para os outros carros que fazem parte deles. Esse aqui, por exemplo, é o aplicativo deles, e eu tenho uma Tiguan que é fake, não é uma Tiguan de verdade.
Mas quem quiser, é só comprar uma Tiguan. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Como faço para trocar o farol de milha do meu carro? Se a internet funcionar. Isso é um pouco complicado, pois o farol de neblina está encoberto por outras partes. Ela tem um texto aqui que ela fala que é um negócio meio complexo, que ela fala para você ir para o concessionário e pergunta se eu quero fazer mesmo. Eu falo que sim. Antes de trocar qualquer lâmpada, pare o carro em um lugar seguro. Aí ela fala o seguinte, se você vai trocar mesmo, pare o carro, desliga o motor, puxa o freio de mão, e aí depois a gente vai fazer o procedimento. Siga essas instruções. Aí depois tem um procedimento aqui do que você tem que fazer com cards, todo bonitinho aqui, para você poder, tem um passo a passo do que você tem que fazer para poder fazer essa troca do farol de milha, que é uma parada meio complexa mesmo. Muito bem. Mas aí, existe uma outra coisa que facilita ainda mais a vida do motorista, que é, quem aqui sabe o que cada luz do painel significa? Muito bem, 3 pessoas. Quem aqui tem carro? Então temos um problema. Todo mundo tem carro, mas ninguém sabe o que significa, né? O que você fala? Tem uma luz estranha aqui no meu painel. Por favor, tire uma foto da luz acesa em seu painel para que eu possa analisar. Aí o que ela fala? Tira uma foto, tem aqui um passo a passo para você poder tirar a foto, e ela vai te falar o que significa. Então não precisa mais saber, cara. Então a galera que sabe aí, ó, não precisa mais. Tá muito mais fácil. Não, esse aqui não precisa. Esse aqui você pode fazer enquanto você estiver rodando. Mas aí, o que acontece? Eu estou facilitando a vida do motorista, permitindo que ele possa ter uma experiência cada vez melhor. Por exemplo, quem aqui lembra os números de telefone das pessoas que são próximas a você? Poucas pessoas, de novo. Porque a gente tem a agenda que nos ajuda a lembrar. Então, esse contexto de tirar uma foto do painel para poder saber o que significa, é mais uma forma de facilitar e ajudar as tarefas que você faz no seu dia a dia. Tudo bem? Eu não só posso utilizar a inteligência artificial em contextos diferentes, em empresas diferentes, como eu também posso utilizar dentro de um contexto artístico. No ano passado, a gente estava com uma exposição na Pinacoteca em que a gente estava utilizando a inteligência artificial para fomentar a visita das pessoas em museus. E aqui tem um vídeo contando um pouco como é que é essa história. Há alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Gosto da arte de ruas, grafites, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras, é que ele quer conversar com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente em museu você encontra o quê? Aquele rádiozinho que você vai ouvindo. Você não interage de fato. Aqui não. A IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para que você possa, literalmente, conversar com as obras de arte. Perguntar qualquer coisa, do jeito que quiser, e ter uma resposta sobre aquela obra. Então, a gente criou uma aplicação com todo o poder cognitivo do Watson. A partir de uma seleção de obras da Pinacoteca, junto com educadores e curadores, ensinamos sobre arte brasileira para que ele responda sobre detalhes, história, contexto e até a relação com assuntos do dia a dia. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no Bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em
1934. O futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usado nessa obra? O bananal é uma mistura de dois estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta, podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indicam que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo, porque eu tenho saudade do meu pai. Muita. Não é legal? Quer dizer, não é fantástico? Alguém teve a oportunidade de ir na Pinacoteca na época que isso aconteceu? Você gostou? Quem mais? Gostou? Quem mais? Tem mais alguém ali? Bom? Se divertiu? Fez muitas perguntas malucas? Muito bom. Além disso, a gente tem esse mesmo conceito lá no Museu da Manhã. Então, quem for do Rio, quiser visitar o Rio, existe lá a Iris, que também utiliza o Watson por trás lá para você poder escrever coisas sobre o que você espera do futuro. Beleza? Muito bem. Aqui tem alguns clientes do Brasil, especificamente, que já utilizam a inteligência artificial, já utilizam o Watson da IBM para alguma coisa. Quem quiser tirar foto aí para mandar para os amigos, pode aproveitar. Tem vários clientes grandes, clientes pequenos. Tem clientes como Banco do Brasil, Banco Bradesco, que já utilizam. Alguém que já falou com a Bia do Bradesco? A Bia do Bradesco é baseada no Watson da IBM, o cérebro lá da Bia é o Watson. O Banco do Brasil também, você pode fazer perguntas. O Banco Original, você também pode fazer perguntas. O Mr. Turing é um professor de inglês que você pode ter aulas de inglês pelo Facebook Messenger. Então, é só você acessar o Facebook Messenger, procurar Mr. Turing, e ele consegue te ensinar algumas coisas de inglês de uma forma adaptativa, ou seja, conforme você vai respondendo as perguntas que ele te fala, ele vai mudando a forma como ele vai te ensinar aquele determinado conteúdo. E o que acontece? Beleza, inteligência artificial é uma coisa magnífica e algumas coisas possibilitaram isso, mas como é que eu faço para trazer isso para dentro de casa? Inteligência artificial, da forma como a IBM trouxe isso para o mercado, vem num contexto de microserviços. E quem não é de tecnologia, é num conceito de pecinha de Lego mesmo. Em que cada pecinha de Lego tem uma funcionalidade diferente. Existe uma pecinha de Lego que é específica para classificação de imagem. Existe uma pecinha de Lego que é específica para transformar o áudio em texto. Existe uma pecinha de Lego específica para transformar texto em áudio. Existe uma pecinha de Lego específica para criar assistentes virtuais. Existe pecinhas de Lego específicas para análise de personalidade do indivíduo. Ou seja, é um monte de pecinha de Lego que você vai montando essas pecinhas para poder combinar e criar uma determinada solução. E qual que é a vantagem disso? Cada uma dessas pecinhas de Legos fazem parte da nuvem da IBM, a nuvem que se chama IBM Cloud. IBM Cloud é a nuvem da IBM que tem não só inteligência artificial, como tem várias outras coisas que fazem parte da nuvem da IBM. Desde um contexto tradicional de infraestrutura até inteligência artificial, em que você já tem aplicações pré-configuradas para você poder consumir. Ou ainda, se você quer desenvolver os seus próprios algoritmos, utilizando lá linguagens open source como R e Python, você pode também utilizar a plataforma da IBM, tendo uma plataforma colaborativa em que você pode compartilhar entre times conteúdos, compartilhar entre os times os códigos e os scripts que são escritos e fazer o deploy disso para que seja utilizado depois. A grande vantagem disso é que cada um desses serviços aqui possui uma camada gratuita. O que é essa camada gratuita? Qualquer pessoa pode acessar a IBM Cloud agora, criar a sua conta e começar a utilizar o Watson de forma gratuita, for free. Essa camada gratuita vai ter algumas limitações, mas você pode utilizar isso da forma como você quiser.
Outra coisa interessante, cada um desses serviços ele é cobrado conforme você os utiliza. Então, cada um tem uma métrica diferente, mas conforme você vai crescendo o seu negócio, a gente vai crescendo junto com você. Isso permite que várias startups possam utilizar a inteligência artificial dentro dos seus negócios. A gente tem alguns exemplos de startups aqui. A Gup é uma startup que utiliza inteligência artificial, a Elo é uma startup que utiliza inteligência artificial, o Busca Legal também é uma startup, a Free Valorize também é uma startup. Existem várias startups que já utilizam inteligência artificial, porque a gente permite que eles consigam criar soluções utilizando inteligência artificial num primeiro momento sem pagar nada e poder crescer conforme o negócio dele tenha sucesso. Faz sentido? Quem quiser acessar IBM Cloud, é só acessar e se divertir lá. Lembrando que a forma como a IBM trouxe isso para o mercado foi pensando nos usuários de negócio que vão utilizar essa solução dentro do seu dia a dia. Então, não necessariamente você precisa ser um mega expert de ciência de dados ou de inteligência artificial para poder construir algo com inteligência artificial. É óbvio que quando isso for crescendo ao longo do tempo, você vai precisar de apoio desses profissionais. Mas as interfaces que existem dentro desses serviços que são ofertados são pensados para os usuários de negócio, para que eles possam utilizar para criar essas soluções. Tudo bem? Um ponto extremamente importante, a inteligência artificial, como nós falamos, é uma jornada. E essa jornada ela tem algumas etapas. Não necessariamente você tem que passar por todas elas, mas existem projetos que são, no primeiro momento, mais simples e com o passar do tempo, com a minha maturidade e com o que eu estou disposto a investir, eu consigo ir aumentando a complexidade disso e, obviamente, agregando mais valor para aquilo que eu estou entregando dentro da minha empresa. E eu posso fazer isso tanto pensando do ponto de vista do front office, né, daquela minha relação com o cliente, integrando assistentes virtuais, integrando formas diferentes de resolver o problema do meu cliente, melhorando a experiência do meu cliente, ou eu posso também pensar nos meus processos internos. Dentro do capô do carro, né, debaixo do capô do carro, o que eu posso utilizar de inteligência artificial para me trazer agilidade? E quando a gente fala de inteligência artificial, no grande conceito de inteligência artificial, não é simplesmente eu pegar algo e automatizar simplesmente um processo. Eu posso automatizar boa parte desse meu processo utilizando inteligência artificial, utilizando RPA, utilizando várias tecnologias que me ajudem, no final do dia, a automatizar um processo ou auxiliar os seres humanos a uma tomada de decisão. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem no LinkedIn ou no Twitter. Eu vou estar aqui no final também, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Esse QR Code aqui vai direto lá para o meu LinkedIn, então quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, fica à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a forma como adotar a inteligência artificial, utilizar o Watson no seu dia a dia e utilizar a IBM Cloud para isso, é só me procurar. Muito obrigado.